Olá, bom dia. Você sabia que o Maranhão é um dos estados com o menor número de adoção e que no ano passado foram realizadas apenas 11 adoções pelo Cadastro Nacional? Mas é sobre esse processo complicado da adoção que nós vamos falar no programa de hoje. Porque quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o psicólogo e escritor Luiz Schettini. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou bem-vindo. Já está bem-vindo. Ótimo, pois então sinta-se assim, bem-vindo. Apesar de ser para falar de um assunto assim meio delicado, que é a adoção, a gente tem mesmo essas dificuldades todas, professor, aqui, esse processo de adoção, é isso que a gente imagina, um processo complicado mesmo? Olha, depende de como a gente olha, né? Se, por exemplo, se pensar na adoção como uma questão operacional, do ponto de vista jurídico, hoje em dia nem é tão complicado, né? Exige-se uma burocracia, o preenchimento de certas condições, mas também a gestação biológica exige pelo menos uns 9 meses, aí, 8 meses. Não, né? No mínimo não, né? Porque pode ser de 7, mas 9 meses de praxe. Então veja que, e ninguém questiona isso. Puxa, 9 meses, por quê? Porque não se abrevia. Pelo contrário, quando se abrevia por uma circunstância, a gente fica preocupado, né? Então, na adoção, que é a incorporação do filho, isso é muito interessante. Quando se gera um filho, o filho sai de dentro do corpo. Sim. Mas quando a gente adota um filho, o filho é incorporado. Faz o processo contrário. É o processo contrário. Isso por um viés afetivo, porque a questão é muito mais ampla do que tudo isso. Sim, claro, né? nós estamos simplificando Veja a situação. só, quando se gera um filho, e se tem o filho pela via biológica, como todos os filhos vêm pela via biológica, todos, né? Mas ele precisa ser adotado afetivamente, porque senão ele não se torna filho. Esse pai ou essa mãe que se intitulam de pai ou mãe, só serão realmente pai e mãe se adotarem afetivamente o filho gerado. Senão eles ficam na categoria de genitores. Eles são genitores, geraram. Ah, tá. Genitores e pais são diferentes, né? São coisas diferentes. Há uma diferença. Né? Então, aquele que não gerou o filho e adota o filho gerado por outra pessoa, esse é pai e mãe. São pai e mãe reais, se houve uma adoção afetiva, né? Na sua experiência, existe muito essa adoção afetiva ou ela é mais uma adoção de genitores? É uma pergunta difícil de responder, mas vou invocar aqui a minha experiência pessoal claro. Em clínica psicológica. Né? Eu trabalho como psicólogo de crianças e adolescentes e, consequentemente, com os pais há 47 anos. Então, tem uma uma amostragem razoável. Já tem, sim. Não é? E realmente existe muitas situações em que os pais se denominam pais, mas a gente, acompanhando a história, a gente percebe uma dissonância entre a questão da geração e da adoção afetiva do filho que foi gerado. Mas aí a gente fica pensando assim, se a adoção é um ato voluntário, ninguém obriga ninguém a adotar ninguém, eu imagino. Claro. Se ela é um ato voluntário, por que alguém faria uma coisa que não quer fazer? Eu posso dar algumas respostas. Ótimo. Por exemplo, há pessoas que encaram a adoção como um ato caridoso em relação a uma criança abandonada. Essa adoção não é a adoção que carrega em si a filiação. Né? A afetividade. Há pessoas que adotam uma criança como filho para ter uma companhia. Isso não é uma filiação. Não é? Os propósitos podem ser socialmente aceitáveis ou bons, mas não se enquadram na filiação adotiva, quando é feita dessa forma. Porque, olha, filho não se escolhe, filho se acolhe.
Gostei disso. É. É verdade. Eu também Filho não gostei, se eu escolhe. pensei nisso agora. Filho não Mas se assim, escolhe, o filho se filho não se acolhe, escolhe, não se se escolhe acolhe. mesmo. É. Tanto que, quando você tem um filho que não vem segundo as expectativas da gente, eu estou falando do filho gerado por uma pessoa, Tem alguma não vem com alguma deficiência deficiências, física. com necessidades especiais. especiais, Isso. a gente acolhe de qualquer forma. E parece que acolhe até mais, né? Para proteger. A sua observação é Acolhe pertinente. até mais. Por exemplo, dos meus filhos, nós temos 5 filhos, que todos os 5 são adotivos. Maravilha, achei O isso mais massa. novo, os 4 já saíram de casa, são adultos nessa altura, cada um no seu canto, casados e tal. O mais novo, que tem 19 anos, que está em casa, é um filho com necessidades especiais, severas, profundas, geradas por um fato assim comovente. A mãe biológica dele morreu do parto dele. Por conta disso, ele nasceu com sequelas neurológicas gravíssimas. E nós o adotamos sabendo disso. Já nessa condição, sabendo dessa condição. Nessa condição. Então, hoje, ele é um rapaz de 19 anos, está em casa, vai ficar em casa o resto da vida. Ele tem uma deficiência intelectual profunda, portanto, as aprendizagens que dependem disso ele não faz, ele não fala, enfim, uma série de limitações. Veja, ele não foi escolhido, ele foi acolhido. Sobre esse acolhimento nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho, mas eu volto já, é só um minuto. De volta aqui, vamos continuar conversando sobre o processo de adoção, todas as suas implicações e consequências. E a gente estava falando nesse acolhimento de filhos adotivos com um pouquinho de diferença, vamos dizer assim. Porque nesse caso a escolha é deliberada, é consciente. No seu caso, por exemplo, esse acolhimento foi deliberado, escolher uma criança com deficiência, mesmo sabendo de todas as implicações e consequências que o senhor teria depois. Certo. Veja, não é que a gente escolheu um filho com deficiência, escolheu um filho que, no caso, era uma criança com deficiência. E por conta disso, ele não foi colocado à parte. Sim. Ele que é muito permaneceu dentro da situação, não de escolha, mas de, como eu disse anteriormente, de acolhimento, como ele é acolhido até hoje. E é muito interessante, no caso dele, os 4 irmãos mais velhos que ele têm um afeto por ele, uma coisa extraordinária. E ele, pelos irmãos, é uma festa quando se encontra. Então veja, isso é o quê? É a construção da família afetiva. Família afetiva, é isso. Olha, sem afeto, nada feito. O senhor gosta de frases assim, né? Eu gosto. Não, eu também sem às vezes, afeto nada é feito. Às vezes eu penso umas coisas assim e depois eu recordo e vou desenvolvendo de um outro jeito. Né? Eu já tive livros que eu escrevi dessa forma. Até eu tenho um livro escrito sobre como ensinar aos filhos a questão dos limites. Né? E que eu fiz o livrinho e não tinha um título. Até que eu descobri um título assim de repente, que eu dei, Carão com Carinho, é o título desse livro. Estou dizendo. Porque eu não acredito, por exemplo, numa repreensão ou numa correção de atitude, né, ou até num castigo que às vezes a gente implementa lá, sem que isso seja feito dentro de um contexto afetivo. Não tem sentido pedagógico
tem sentido repressor, tem sentido de minimizar o nosso trabalho na condução de convivência com aquela criança e tal, mas não tem sentido pedagógico, nem é uma contribuição para a formação. das crianças. O limite tem que ser dado, as restrições às vezes têm que ser impostas até, mas dentro de um contexto afetivo. E que a criança sinta isso, né? Que ela perceba que ela isso. perceba, não se sentindo punida, mas corrigida. Exatamente. A questão é essa. Muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo em si de adoção. Porque todo mundo fala que ele é muito complicado. Se existem tantas crianças que querem ser adotadas, precisam ser adotadas, tem tantas famílias que querem adotá-las, por que esse encontro assim, entre quem precisa e quem quer não é mais facilitado? A gente reclama muito que demora, que tem muita burocracia. Poderia ser diferente? Poderia. E em alguns lugares até está sendo um pouco diferente. Há uma variação, a gente tem que compreender isso. Podia ser. As crianças, em algumas situações, elas são muito resguardadas do público, da sociedade. Em outras áreas, não, elas são mostradas, são vistas. Né? Porque fica difícil você estabelecer uma relação de afeto com uma criança que você não vê. Não é que a questão estética vá determinar a ligação afetiva, mas é preciso que haja uma ligação, um mínimo de ligação. Vou dar um exemplo que vem de um sociólogo polonês, por sinal morreu há 1 ou 2 anos atrás, com 92 anos, se não me engano, lúcido todo, extraordinário, que é o Zygmunt Bauman. Bauman estava preocupadíssimo há algum tempo com a questão da comunicação via internet, onde as pessoas tinham um número enorme de amigos, e ele começou a chamar isso de amor líquido, o amor que não se consolida. Amor líquido, interessante. A expressão dele é muito boa, ele tem um livro com esse título, o amor líquido. É um amor que não tem sentido, as pessoas estão à distância, né? Embora falem sobre suas peculiaridades, de certo modo. Então isso não se constrói vínculo aí. Então na questão da adoção, é preciso que haja alguma coisa mais concreta para que se agilize essa aproximação. Então isso é uma das dificuldades. As crianças ficam muito reclusas. E aí tem um problema de ordem psicológica, que isso me incomoda a vida inteira. Como é que uma criança que está numa instituição de acolhimento, por mais bem tratada que ela seja, do ponto de vista material, até mesmo, eu diria psicológico, como é que ela vai construir vínculos afetivos com pessoas que são transitórias na sua vida? Porque vai chegar um tempo, se ela não for adotada, uma família não acolhê-la, ela vai sair dali. Pois é, exatamente isso. Para um mundo desconhecido dela. Onde ela não criou nenhuma espécie de vínculo, onde às vezes ela nem conhece, né? Os vínculos são fundamentais para a persistência de uma relação. Isso, dá para conseguir, esse início desse vínculo, dá para conseguir, por exemplo, às vezes a gente vê, vamos pegar as novelas, vamos pegar novelas e filmes em que a gente vê que o candidato a pai e a mãe chegam, olha aquela criança e de repente tem aquela ligação, tipo, essa é minha filha, esse é meu filho. E nunca a gente tem aquela construção de ver várias vezes para solidificar, consolidar, sair do líquido para entrar no sólido, dessa relação mais estreita. Isso acontece? Essa relação, vamos dizer, essa ligação instantânea, ela pode acontecer? Pode. O senhor também vai poder me dar essa resposta no próximo bloco, porque eu vou de novo fazer o intervalo. E a gente vai voltar logo, é só um minutinho.
Estamos de volta e a gente estava falando dessa possibilidade de ligação instantânea Sim. entre quem quer ser pai e quem vai ser filho. Existe isso? Existe. E em qualquer outro tipo de relação. Antigamente se falava muito no amor à primeira vista. Não é? Essa ligação instantânea, uma questão que a gente não tem explicação lógica, Isso, é verdade. embora talvez haja algum entendimento, se não é lógico, pode ser psicológico. Né? Há essa possibilidade. Mas isso tem que se consolidar. E se consolida pela convivência. Aí nós teríamos um campo para conversar 3 horas sobre convivência. Por mim, a gente já ficava conversando aqui a manhã inteira, mas Mas vamos até onde é possível. Não é? Porque, veja, a vida é uma dádiva. Tá? Ninguém pediu nada, foi dado. Foi dado. Mas a convivência é uma conquista. Aí é que está a Adoro questão. essas frases de efeito. É uma conquista a convivência. E depende da diferença entre as pessoas envolvidas nessa convivência. E ô coisinha complicada, viu? É complicado, mas é tão bom, sabe? Como quase tudo que é complicado, viu? Porque quando é muito fácil, a gente vai já no piloto automático, né? Quando é complicado, a gente tem que ir conquistando aos poucos. Exatamente. A sensação da conquista é importante. A própria aproximação entre as pessoas envolve uma conquista e quando a gente percebe que está se assenhoreando da situação, aquilo traz uma satisfação muito grande. Sim, com certeza. Né? De modo que na adoção não é diferente. É preciso que haja, vamos usar uma expressão bem simples, um namoro, não é? O namoro aproxima ou o namoro repele? Por exemplo, vamos tomar o exemplo dessa mesa aqui. Tá? Essa mesa é Olha, eu vou até esquentar meu café para escutar mais essa história. Vamos. Seu cafezinho. Você quer mais café? Eu vou tomar um cafezinho aqui, mas deixa eu dizer primeiro o que eu estou pensando aqui, antes do café. Antes do café. Olha, essa mesa é uma mesa que une, mas essa mesa pode ser a mesma mesa que separa. Tá? Você coloca um do lado, outro de outro. A gente não vê nessas conferências políticas importantes aí no mundo, aquelas reuniões dos grandes líderes que vão tentar fazer um acordo qualquer. Então aquela mesa separa as facções, mas ela pode chegar a um momento em que as facções já se juntam, então a mesa serviu de elemento de união. Então, a vida é assim, há momentos que separam e há momentos que unem. E o mesmo momento pode separar ou unir. Então, veja, na adoção é assim. E aí tem uma outra questão vinculada a essa. Eu vou avançar um pouquinho aqui. A gente tem uma tendência, eu não gosto muito disso, uma tendência de romantizar a adoção. Tudo na adoção é bom. Olha, o filho chegou, temos um filho agora agregado à família, é da nossa família, é extraordinário, a gente vai ensinando as coisas. Então, a adoção é uma ação social extraordinária. Tudo isso é verdade, mas não é só isso. Há elementos destoantes disso aí, como em qualquer filiação. Sim. Não é? É por isso que eu digo, aí vou dizer mais uma daquelas coisas que você se surpreende, eu acho que vai se surpreender com essa. Aí é que onde eu percebo que os nossos amores são também as nossas dores. Tá? Com toda certeza. Não é? Concordo. Então veja que há esses elementos. A adoção não é só esse mar de rosa que a gente imagina. Não é, não. Eu ganhei um filho, tenho um filho agora. Mas se até o nosso filho natural, biológico, é complicado, é uma convivência não sempre harmoniosa, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, como não teria com o outro? Não tem como romantizar essa história mesmo, não. Eu desconfio um pouco das adoções muito romantizadas. Eu fico acompanhando e eu faço isso muito no consultório, eu atendo muitos pais adotivos e crianças adotadas, adultos adotados que arrastam no seu desenvolvimento de indivíduo adulto dificuldades que se instalaram
lá na infância, infância. quando foram adotados, dentro de um contexto romântico que não corresponde a uma realidade. Então é preciso olhar. Tem aquela realidade para o outro ver, para o mundo ver, para a sociedade ver, e tem a nossa realidade aqui dentro, que às vezes são coisas distintas uma da outra, né? A gente não consegue juntar com facilidade o de dentro com o de fora. Não é? Deixa eu invocar aqui um poeta espanhol chamado José Bergamin, que diz uma coisa extraordinária. Ele diz: se eu fosse um objeto, eu seria objetivo. Mas como eu sou um sujeito, eu sou subjetivo. Gostei. Se eu fosse um objeto, eu seria objetivo, né? Mas um sujeito, ele é subjetivo. Então, a conjunção desses dois elementos forma a pessoa social, a pessoa que vive com outras pessoas diferentes. O mundo é assim. Professor, se eu te perguntasse assim, tem um problema principal que é mais recorrente nesse processo de adoção para essas famílias que o senhor recebe sempre no seu consultório? Tem algum problema? Esse problema aqui é o mais recorrente de todos. Existe isso ou cada caso é um caso? Olha, cada caso é um caso, mas também existe isso. Claro, não poderia ser diferente sua resposta, né? Veja só, a questão, por exemplo, que é um certo nó para determinados pais adotivos. Adota-se uma criança e alguns se perguntam: o que é que eu faço? Eu conto a história dele? Não conto? Eu passei nesse dilema. Eu digo para ele que ele não nasceu da minha barriga, nasceu da barriga de outra mulher. As mães adotivas não gostam muito disso, não. Quando muito, elas concordam em dizer da barriga de outra mulher, não de outra mãe. De outra mãe, Ela não gosta muito disso, não. Mas veja, esse é um problema recorrente. Né? A gente já hora sabe, de contar. A gente já sabe que a criança tem direito à sua biografia. Que ela precisa saber as coisas relativas à sua origem. Só que contar à criança que ela é adotada é falar sobre a origem dela. Mas qual é a origem dela? Que ela nasceu da barriga de outra pessoa e não dessa barriga aqui. Ponto. Essa é a origem. Já contou a história. Verdade. Para o senhor, uma última pergunta só. Para o senhor foi um processo fácil a adoção? Não, foi não. Você fala do ponto de vista pessoal, Pessoal. Não, Seus não filhos foi fácil, não é fácil. Não foi fácil não, porque a gente tem que incorporar uma situação que a gente não tem experiência dela, com aquela criança específica. Não é? E aí a gente, quando percebe que está lidando com pessoas e não com objetos, né? Que não são objetivos. A gente teme um pouco uma decisão que é uma decisão para sempre. É verdade. Não é um processo fácil, não. E esse dilema de contar ou não contar, eu posso dizer por experiência própria que é um processo muito complicado. Você fica numa dúvida. Eu comprei até boneca da Barbie, na época tinha uma boneca da Barbie com a barriguinha. Eu comprei aquela boneca para mostrar para minha filha. Sim, são meios que ajudam, concretos, objetivos. Mostrar para minha filha a barriguinha, que ela não tinha saído da minha barriga, mas até aquela história de saiu do coração, aquela história toda, mas é muito. E depois tem outras consequências a partir de quando você conta aquilo, né? Quem é, quem não é, quem foi, por que me deixou, por que não me deixou. Tanto que há pais adotivos que resolvem rapidamente o problema. Dizem: olha, seu pai e sua mãe de origem morreram. Inventam essa morte e a criança cala sobre aquilo. Isso é um problema. Mas mais tarde vem, pois a minha mais tarde veio o problema e aí a complicação é grande, realmente. Nós ficaríamos a manhã inteira aqui falando sobre todas as nuances desse processo, que com certeza é um processo delicado, muito delicado, mas que quando tem um resultado bom, é bom demais, com toda certeza. Com certeza. E eu aconselho, quem puder adotar, adote. É difícil, é complicado? Mas viver também é difícil, é complicado, né? A gente não é objeto, né? Senão seria objetivo, né? Isso. A gente é um sujeito, logo é subjetivo. Então, vamos viver nossa vida subjetiva, cheia de problemas, cheia de soluções, mas a gente vai procurando as conquistas a cada dia. E a vida é esse processo, né? A vida não é a conquista de resultados, a vida é um processo. É um processo.
E cada um faz esse processo da melhor forma que pode. Com certeza. Professor Luiz Schettini, deixa eu ver se eu chamei certo, Luiz Schettini, muito, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Foi muito bom estar aqui e poder pensar alto sobre essas coisas. Pensar alto, eu gostei desses trocadilhos, gostei muito dessas expressões. Vou guardar algumas, o amor não é líquido, ele precisa se consolidar, mais ou menos essas coisas assim, gostei muito. Mas muito obrigada pela sua participação, por dividir esse conhecimento todo com a gente, muito obrigada mesmo. Você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição, você olha a hora que você quiser, acessa a hora que você quiser, essa e todas as outras que já foram aqui, você sabe que fica à sua disposição no nosso site. Também nas nossas redes sociais, está tudo lá bonitinho esperando por você. Mas é só para lembrar, eu vou estar aqui todo dia esperando você, tá? Tchau.